Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem com vocês? O primeiro vídeo aqui na operadora Opera GX não saiu como esperado, né? Então eu abri aqui no Brave, não saiu aqui, né, o vídeo, né, no Opera, então eu vou gravar no Brave, né? No Brave que, né, eu comecei no Brave, então eu vou gravar no Brave. Espero que não trave tanto, né? O microfone também não ficou bom, um chiado, né? Então é bom a gente fazer alguns ajustes aqui no áudio, para que, né, fique como realmente tem que ser, né? Um vídeo perfeito, sem travamento e sem, né, um microfone sem ruído, né? Pois bem, vamos ao tema aqui desse vídeo, né? No vídeo aqui eu coloquei um tema, né, de uma reflexão. Se você não pode ir contra eles, junte-se a eles, né? Mas o que isso quer dizer, esse título aqui, né? Adianta você lutar contra um sistema instituído, contra o Leviatã? Não, não é possível você lutar. Na verdade, não é possível você ir contra, né? Você seria esmagada e destruída por ele, né? Estamos aqui como residentes forasteiros nessa terra, né? Terra sem lei, né? Cão sem dono, terra de ninguém, né? Em que estamos aqui, né? Vendo cada passo, cada dia, né? Transcorrer aí cenários aí bem interessantes. A gente vê, abre o YouTube e vê, percebe, né? Um cenário curioso, né? Um cenário bastante curioso, em que vemos aí, né? Uma lei agora sendo tramitada agora, né? No Congresso Nacional, de importunação sexual, né? E quer dizer, uma advogada falando aqui, né? Senão os homens estariam perdidos se tivesse votado essa lei e ia ser aprovada, não é verdade? Que já ia ser logo colocada em prática pelo sistema, né, jurídico, judicial, policial, né? Eu já estaria já engendrado tudo, né? Englobado, né, nessas normas de leis que visam defender mais mulheres, né? Mulheres mais mau caráter, né? Do que propriamente os homens, né? Mulheres, né, de uma classe, um padrão mais alto, né? Financeiramente, poder aquisitivo mais alto, classe média alta, né? Enfim, né? E, né? Enfim, e a gente vê hoje em dia, né? Mulheres que visam mais o benefício próprio, né? Benefício de favores sexuais, favores financeiros, né? De querer manipular homens em benefício próprio, em vantagem própria, em benefício egocêntrico, narcisista, né? Egoísta, na verdade, para que saiam, né, em vantagem, né, em relação aos homens. E os contra os machões Red Pill, né, nas redes sociais, nas plataformas de YouTube, querem se impor também, na verdade. Eles querem, né, dentro dessa batalha acirrada dos sexos, né, também mostrar o seu valor. Né? Eu, como uma transgênero, estou aí, né, observando os acontecimentos, né? E exatamente por ser transgênero e não fazer parte de qualquer agenda, qualquer agenda que manipule pessoas a forçarem o seu modo de vida a seguir um outro caminho, né? Ninguém é forçado a nada, né? As pessoas querem engendrar, né, as instituições, né, públicas, né, que sejam, né, ou até mesmo as normas, né, serem construídas, né, para reger o comportamento o dia a dia das pessoas. Né? Então, vamos a uma matéria aqui sobre a abertura das Olimpíadas da França. Né? Eu não vi as aberturas, eu estava fora, né? Não estava em casa, estava viajando. Né? Então, não cheguei a ver as aberturas, né? E eu vou abrir aqui a matéria, né? Vou compartilhar com vocês aqui, né? Apresentação, compartilhamento de tela, né? A matéria do TOT 3126, né? Sobre as Olimpíadas, né? Da França, né? Muito curioso isso, né? Hoje em dia a gente vive num país em que visa mais a futilidade, né? A
a vaidade, o engrandecimento das pessoas, a futilidade, né? Mediocridade. Hoje em dia, a gente vive num país em que a cultura, né, favorece pessoas que, por exemplo, aquela moça que transou com o mendigo para fazer filmes para o marido, pro namorado. E hoje os mendigos se tornam celebridade. Né? Vemos cenários como esse, né, do absurdistão brasileiro. Né? Isso que hoje em dia é valorizado. Né? Então, vamos à matéria aqui bastante polêmica, né? Levanta os questionamentos, né, sobre a elite satânica. Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris pareceu cerimônia de encerramento da humanidade. Mas você acredita? Se eu te dissesse, interpretando a abertura satânica de Paris, foi realmente um mau presságio, né? Postado com o antigo Twitter, né? O simbolismo satânico da inauguração das Olimpíadas Francesas de 26 de julho de 2024 levantou muitas questões, né, sobre sua interpretação, né? Que ninguém gosta de comentar em mídia aberta, né? Aqui eles apresentam apenas os jogos, né? Mas não vão a fundo realmente no significado das coisas, né? Como eu vou aqui no meu canal. Aqueles que estão por trás desses símbolos diabólicos, e claro, sabiam o que estavam fazendo, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Na verdade, por mais que os incautos não saibam, da fonte aqui, Burning Platform, né? Em resumo, com o culto satânico das trevas, como fez em muitas ocasiões, antes eles nos mostraram, né, o povo, o que eles já fizeram conosco. O quão longe eles avançaram em seus empreendimentos malignos, e que estamos no estágio final do Apocalipse, início do Armagedon, conforme retratado no livro do Apocalipse de João. Né? Utilizando, né, detalhes sangrentos, simbolismos blasfemos e exibição grosseira da Agenda 2030, woke, né? Eu não levanto bandeira para woke nenhum, né, nos Estados Unidos, né, tampouco aqui no Brasil, né? Não tenho nada a ver com esse movimento, né? Das Nações Unidas, transgênero e homossexualidade, LGBTQIA+, com direito a testículos, amostras, enfim. Eles demonstraram a fase final dos 4 Cavaleiros da Morte. Né? Será coincidência? Os simbolismos excessivos em toda a cerimônia de abertura têm ocorrido sob chuva aluvial, representando o lendário simbólico de dilúvio bíblico, né? Como talvez o único evento capaz de salvar a humanidade? Sabemos que a geoengenharia pode produzir, também impedir a chuva, e sempre que necessário, é claro, muito pior. Geoengenharia climática, né? Produz semeaduras de nuvem, como ocorreu aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro não choveu nenhuma gota no Rio de Janeiro durante o show da Madonna. Feito uma magia, né? Foi realizada uma magia negra para que chovesse no Rio Grande do Sul. Mas não choveu, não é mesmo? Para que ocorresse tudo conforme eles desejavam. Né? Cada um dos cavaleiros representa uma faceta diferente do Apocalipse. Conquista, guerra, fome e morte. Né? O exibido na abertura das Olimpíadas foi o 4 Cavaleiro da Morte, né? Retratado pelo diabo a cavalo envolto em uma bandeira olímpica, né? Como na foto, né? Na ilustração ali. Os outros 3 cavaleiros representam diferentes facetas do Apocalipse. Conquista, guerra, fome, culminando no último a morte. Né? Muito já foi escrito sobre essa cerimônia de abertura verdadeiramente satânica. Né? Certamente é muito mais do que Macron. Né? Uma marionete, como muitos, né? Cada representante do país, né? Casar Rothschild, casado com uma transgênero. Né? Claro que a vida pessoal deles não diz respeito a ninguém, na verdade. Um dos comestres do curso diabólico alguma vez poderia ter imaginado. Né? Isso mostra quão distantes da humanidade daqueles que eles dizem que elegeram. Né? Eles realmente estão. Né? Então, aqui os artigos recentes tentam explicar e analisar a abertura, né? Simbólica satânica, né? Estranha nos jogos franceses. Né? E aqui diz, né? Eles estão dizendo que na última hora chegou, né? As 3 fases iniciais do Apocalipse vieram e desapareceram. E algumas estão sendo executadas em paralelo, umas com as outras. Né? Conquistas, guerra e fome. E peste, né? Com a gripe aviária a caminho. Né? Nós estamos, de fato, entrando no futuro, ou seja, a morte. Isso é que o 4 Cavaleiro pretende dizer. Né? Então, aqui uma figura de um falo, né? Aqui, né? Uma estrutura, né? Muito sugestionável, né? Fala sobre a conquista, a guerra e a fome aqui, né? Um relato aqui da. O último relatório sobre 47,5% da riqueza
mundial, né? Porque a guerra, a indústria da guerra, os maiores geradores dessa falsa riqueza por morte é exatamente o que o quarto cavaleiro nos reserva. A área das guerras também é apoiada direta e indiretamente pelas corporações tecnocratas, né, tecnológicas. Vale, anteriormente denominada como Vale do Silício, né? Vale, né? Assim, as emissões de CO2 e outros gases com efeito estufa, como os puns, as vaquinhas, os arrotos, né, estão causando ações climáticas provocadas pelo homem contra qualquer evidência, estão apenas pagando, né, nosso povo, engolimos, né? E nós, o povo, não paramos com isso. As alterações climáticas vão nos matar a todos, de fome e falta de energia, na verdade. Onde se coloca aqui os seres humanos comuns da sociedade como os verdadeiros culpados, né, pela alteração do clima. Né? Estamos cegos e não podemos ver os rastros químicos brancos, né, que se intercruzam os céus. E não podemos ver que esses horrendos, totalmente destrutivos incêndios florestais, né, nos campos são provocados por armas de energia dirigida, chamado DIL, né, em órbita na Terra. Outro meio de acabar com a humanidade. Não é mesmo? Então, vemos aí também relacionada à agricultura humana, né? A base das nossas vidas é o alimento, né? A nutrição diária que necessitamos, né? Também está sendo morta pelo escuro culto satânico. Né? Terras agrícolas sendo compradas, né? Ativos, né? Sendo comprados por milionários do mundo todo, né? Sendo reservados, com uma grande preparo para termos. Eles estão nos preparando, né? Debaixo dos nossos narizes, né? Por exemplo, pela Fundação Bill Hell's Gate, né? Como diz aqui, né? Impedindo assim que sejam utilizadas para a produção de alimentos. Né? É atualmente a maior proprietária de terras agrícolas nos Estados Unidos. Não vem muito mais aqui, né, relacionado a isso. Né? É realmente perigoso, mas é a verdade. Né? Então, legítimas, deixo com vocês mais esse vídeo, né? E mais essa análise e reflexão. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Porque o objetivo aqui, claro, né? Vivemos em tempos em que a plataforma visa mais o entretenimento, né? A busca por vídeos que gerem receita, né? Para aqueles que produzem. Né? Tem canais que não têm incentivo, monetização, né? Como o meu, por exemplo. Né? Mas eu tenho meu meio de ganho alternativo, na verdade. E já que encerramos esse vídeo, deixo com vocês mais essa análise. Né? E mais um, Desconstruindo Ilusões Fabricadas. E até a próxima.